Olá, pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse treinamento do meu novo curso Xícaras com Arte. Isso mesmo. Hoje nesse treinamento vamos aprender a fazer esse lindo trabalho. Vou explicar para vocês tudo no passo a como ter esse efeito, dar essa realidade à peça de vocês. Todo esse volume, luz, sombra, profundidade para você ter esse resultado, ou até melhor. Olha só, já vai se inscrevendo aí no canal se você não é inscrito, deixa aquele like aí caprichado para favorecer o canal. Antes de começar a aula, gente, eu vou passar alguns recadinhos, tá? Essa aula vai ficar disponível aqui no canal para vocês de forma gratuita, tá? Ela vai para dentro do curso, como uma aula brinde, mas ela também vai ficar aqui disponível para você assistir quando quiser, tá? Para ter acesso ao material de apoio, você precisa estar dentro do grupo VIP do treinamento. Esse risco aqui, o guia de cores, a foto colorida, só quem está no grupo do treinamento que vai ter acesso, tá bom? Então, sem mais, se tiver dúvidas, podem deixar aí nos comentários para mim, que eu vou estar ajudando aí, respondendo a dúvida de vocês, tá bom? Depois, no final da aula, eu vou mostrar todos os temas do novo curso, Xícaras com Arte, são temas todos com café e xícaras, né? Os temas tão lindos, gente, vocês vão amar, porque eu amei fazer esse curso. Vou mostrar todos os temas para vocês e no final da aula vou lá dentro do grupo de treinamento VIP para deixar para vocês uma condição especial de compra para quem está dentro do grupo, tá bom? Então assista a aula até no final, veja todos os temas. Os temas são trabalhos cuidadosamente pensados, combinados com muito carinho. São poucos temas, todos trabalhando com realismo, mas com uma explicação simples e direta. Até iniciante consegue fazer, tá? Ou para você fazer e aprimorar aí os seus trabalhos, porque ele tá rico, rico em detalhes e vocês vão amar, tá bom? Então, bora lá para mais essa aula? Vou começar o meu trabalho por aqui, ó, fazendo essa partezinha aqui, a parte de dentro da xícara. Eu vou usar o branco, o palha e o lavanda. Venho com o pincel número 6 no meu pratinho, já tem um pouquinho do Aquarela Silk. Eu coloco, gente, uma pincelada, uma boa pincelada do palha e venho com o branco junto, para deixar esse palha um pouquinho mais claro e o branco para quebrar um pouco o branco, tá? Então, quero deixar um tom entre os dois, tá? Pego a mesma quantidade, um pouquinho menos do branco, tá bom? Eu venho, deixa eu tirar aqui o excesso de tinta do meu pincel, eu venho preenchendo aqui, ó. Tô usando, como eu falei, o pincel número 6. Aqui, nessa parte de cima, eu já vou preenchendo aqui tudo, bem certinho, e vou levando, ó, a tinta, essa misturinha, bem em cima do risco, tá? Ó. Essa pintura aqui foi feita, esse desenho, de uma foto real, tá, gente? Então, a gente tá estudando aqui, fazendo um estudo de uma foto real, uma xícara de café. Eu vi a foto dessa xícara, me apaixonei, porque é muito linda, né? Formato de coração e porcelana. Não tem como negar, né? Eu sou apaixonada por porcelana, então quis logo fazer junto com vocês. Ó, venho preenchendo. Pode ter dó de colocar a tinta, não, tá? Para tampar, ó, bem a trama do tecido, para ficar uma pintura bem feita. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais do branco. Venho aqui, ó, já posso fazer essa parte aqui de baixo também, ó. Venho com mais um pouquinho, começo aqui e venho puxando, ó. Aqui, ó, uma
uma das formas da gente fazer, ó, uma leitura bem real de alguma coisa. Notem que o meu risco aqui, ó, tá cheio de marquinhas, tá? Às vezes, ó, eu procuro riscar meio fraco, porque eu vou fazer com a tinta depois, né? Eu procuro fazer meio fraco para o carbono não ficar muito forte no meu desenho, mas cada pontinho importante no desenho eu coloco aqui, tá? Ó, aqui tem os risquinhos, onde que é para ficar mais claro, aqui no cabinho, na alça da xícara, tá? Os pontos onde eu vou escurecer, como aqui, ó, também tá tudo marcadinho, tá bom? É muito importante, gente, eu marcar cada parte do desenho para mim poder fazer depois no pincel, tá? Então, é bem importante quando a gente vai fazer uma leitura, assim, de uma foto real, até quando é estudo de figura humana também, marca tudo, coloca tudo no desenho, aí vocês só vão mudando, observando bem os tons que vai em cada ponto marcado, porque daí fica muito fácil de trabalhar. Ó, passei aqui, ó, essa misturinha em toda a borda aqui, em toda a parte da minha xícara, que é claro, né, que vai apresentar a parte branca de dentro da xícara. Agora eu venho escurecer. Ah, mas a parte branca vai escurecer? Vai, porque aqui, ó, ela vai mostrar as curvas, né, que a porcelana tem. Então, aqui, ó, tem um risquinho bem fraquinho lá por baixo. Como eu falei, é muito importante marcar cada passo, tá? Marcar tudo bem certinho. Aqui, ó, o coração faz essa entrada, então aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Eu venho com lavanda e vou passando aqui, ó, e vou, gente, suavizando, tá? Não vou deixar, ó, aquela marcação forte, não. Eu vou suavizando, ó. Aqui também, né, ó, essa beiradinha aqui, ela vai fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Então, aqui, ó, eu entro com lavanda. Posso pegar, ó, um pouquinho em cima aqui do café, porque depois eu vou trabalhar em cima dele. Então, vai tampar. Vem aqui com mais um pouquinho. Não deixo marcado, deixo espalhadinho, exatamente como ali do outro lado. Venho com um pouquinho mais. Eu tenho que marcar aqui, ó, um pouquinho mais, ó. Deixar um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, eu tô usando lavanda, mas poderia também estar usando o cinza claro, tá? Venho aqui, ó, vou marcar aqui também, ó. Vem espalhando, ó. E pronto. Olha só como que eu já dei um pouquinho de volume, de movimento nessa parte aqui de dentro da minha xícara. Sujeirinha, eu venho aqui, ó, também, ó. Mais uma sujeirinha de tinta no meu pincel. Quando eu digo sujeirinha, gente, é sujeirinha mesmo, ó. Eu vou passar, talvez nem apareça aqui, ó, a olho nu. Mas no desenho aqui, na real, pra mim, tá aparecendo bem, tá bom? Então, é bem pouquinha tinta no meu pincel. Fiz isso, então, ó, tá feito a parte aqui de dentro da xícara. Depois eu vou dar uma reforçada, colocar os pontos, né, aumentar aqui os pontinhos de claridade, mas a princípio, ó, fica dessa forma. Eu venho, ó, agora para fazer aqui o café. Eu vou usar para fazer o café o preto, o rústico e um pouquinho do cerâmica. Ó, vou pegar uma pincelada do rústico, mais uma, coloco lá no meu pratinho. Eu já vou usar junto, gente, o preto. Nessa parte aqui, ó. Eu posso fazer uma misturinha ou usar uma cor de cada vez, tá? Para não ficar com muita camada, eu prefiro usar em algumas vezes, né? Já fazer a misturinha. Então, eu peguei uma pinceladinha do preto, misturei junto com o rústico e venho aqui, ó. Eu venho, ó, trazendo essa mistura aqui bem em cima, ó, do risco. Aqui na divisão, onde eu já fiz a beiradinha branca, ó. Não respira para não sair torto essa parte aqui, para não entrar com o pincel, né, sujo com uma cor bem forte, que é o rústico e o preto, em cima dessa beiradinha branca, ó. Então, eu venho preenchendo, deixa eu tirar aqui o excesso de tinta do meu pincel. Eu tô trabalhando com o mesmo pincel, número 6, que eu fiz a primeira parte da xícara, tá?
Venho pincelando, ó, ainda com a misturinha de preto e rústico. Venho aqui, ó, mais um pouquinho. Vou tirando, ó, o excesso aqui de tinta, ó, ajeitando aqui a beiradinha. Vem com um pouquinho mais de preto, junto com esse rústico. Passo aqui, ó, na beiradinha, ó. E venho completando, ó, o desenho, seguindo aqui o risco. Mais um pouquinho de rústico, coloco lá no meu pratinho. Aqui pra cima, ó, eu vou diminuir o preto no rústico, né? E vou pegando, ó, um pouquinho mais só do rústico, completo aqui. Vem com um pouco mais de tinta, ó. Novamente, mais um pouco de rústico. Eu levo a tinta lá no pratinho, gente, só para ajeitar a tinta no pincel mesmo. Eu gosto de sempre levar a tinta num lado só do pincel. Não gosto de mergulhar o pincel muito dentro da tinta. Então, ó, eu levo lá no pratinho só para isso mesmo, tá? Venho completando aqui, ó, eu já vou deixar bem no risco, ó. O rústico, ó. Mais um pouco, quase completando aqui, ó. Trago até aqui, ó. Vem com um pouquinho mais do preto, porque eu preciso escurecer um pouquinho mais essa parte aqui, ó. Por que que eu preciso escurecer essa parte? Porque esse lado aqui da xícara vai fazer sombra aqui, ó. Então, aqui, nessa lateral, o café vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Ele vai ficar, ó, vai ficar mais escuro do que ali pra cima. Porque ali, aqui, ó, pega a claridade. E aqui, pega a sombra. Então, ó, faço a mistura do preto, misturo bem certinho. E vocês observem, ó, que mesmo passando o preto, ele nem aparece, porque ele tá bem unido com o rústico. Venho aqui, ó, bem no cantinho, eu mudei o pincel. Agora eu tô com o pincel número 2, venho com um pouquinho do preto e do rústico para fazer aqui, ó, para levar a tinta, ó, até aqui no cantinho, onde eu não ia conseguir chegar com o pincel número 6. Limpo o meu pincel e venho, ó, com cerâmica. O que que eu vou fazer com esse cerâmica? Na beiradinha da xícara, quando o café encontra aqui na xícara, ele fica um pouquinho mais claro, ele vai ficar um pouquinho mais claro. Porque a xícara é clara por dentro, é branca, né? E o café é escuro. Então, aqui, ó, nessa parte, ele vai ficar bem clarinho, porque é o encontro. Então, eu venho com cerâmica, vou jogando aos poucos, para ele fazer aquela claridade que tem, ó, quando encontra. Mais um pouquinho, viro, ó, o pincel, aqui, ó, a tinta vai estar voltada para o café. O lado que tá sem tinta no meu pincel, eu vou colocar, ó, na parede, aqui, ó, na altura, tá? Na parte clara da xícara, ó. Venho até aqui. Pego mais um pouquinho do cerâmica, a tinta, ó, tem que pegar em cima, aqui, ó, da parte escura do café. Passo a tinta, ó, e venho pincelando para ir clareando um pouquinho mais a parte, ó, clara da xícara, tá? Aqui no encontro, ó, eu faço a junção, ó, volto fazendo a mistura, estão vendo, ó? Mão bem suave, vem com um pouquinho mais do cerâmica, passo aqui, ó, para fazer esse encontro. Aqui, gente, essa parte tem que ficar tudo da mesma altura, tá? Porque é aqui, ó, onde o café só sobe ali na parte clara da xícara. Trago até aqui, ó, nessa volta aqui, ó, eu vou diminuindo essa parte clara do café, tá? Na volta aqui, ó, diminuo, ó, até sumir totalmente, porque aqui no cantinho, onde ele tá escuro, ele vai ficar escuro mesmo. Aqui, ó, vai ficar um pedacinho mais claro. Então, eu venho com bem pouquinha tinta no meu pincel, começo aqui, ó,
E aqui, onde fica mais claro, eu vou deixar, ó, mais claro. Volto, puxando pra cima aqui, ó. E vou trazer até aqui, na parte escura novamente, ó. Mais um pouquinho do cerâmica, passo aqui, ó. Ó, trago e venho espalhando, ó. Volto aqui com um pouquinho do preto com rústico, ajeito. Aqui, bem no cantinho, ó. Eu venho com um pouquinho do cerâmica, aqui, ó. No cantinho, ó, ele vai subir um pouquinho mais, ó. Venho ajeitando, mostrando esse cerâmica aqui, ó. Novamente, deixando ele um pouquinho mais forte, ó. Venho espalhando, porque ele tem que ficar bem espalhadinho na parte branca. Gente, olha que bacana que fica. Vem com mais um pouquinho aqui. Trago aqui, ó, e na parte aqui de cima, ó, vem espalhando, ó. E pronto. Limpo o meu pincel, já venho, já começo aqui, ó, fazer a parte de fora aqui da xícara. Eu vou começar aqui, ó, na parte de trás do pires, que é da mesma cor da xícara. Trago até aqui, faço a xícara, faço aqui por trás, tá? Eu gosto de sempre fazer o que tá por trás primeiro. Então, a parte aqui, ó, do café, essa parte aqui de dentro já fica dessa forma. Para fazer aqui, ó, a parte de fora da xícara e o pires, eu vou usar o rosa chá, o pink e aqui, para dar profundidade, um pouquinho do vermelho profundo. Eu venho, ó, começo aqui por trás, vou usar aqui o pincel número 6, pego, ó, um pouquinho do rostinho de boneca, vou trazendo aqui, ó. Não trago, ó, o rostinho de boneca em cima do risco, não. Próximo, tá, ó. Já pego, ó, junto um pouquinho do rosa chá no pincel, junto com o rostinho de boneca. Essa parte aqui, gente, ó, fica bem clarinho. A claridade desse trabalho pega por trás também. E é uma delicadeza. Lindo demais. E, ó, é uma opção também para fazer aí, ó, Dia das Mães, né? Vai ficar muito bonito. Então, venho, ó, deixando essa parte mais clara, venho trazendo esse rostinho de boneca, ó, junto com o rosa chá, pegando um pouquinho de cada e venho pincelando, ó. Mais um pouquinho aqui, ó, do rosa chá, trago até aqui, ó. Rostinho de boneca, novamente, passo para fazer a junção. Se quiser misturar, ó, no pratinho, pode misturar, tá? Um pouquinho do rostinho de boneca, pega junto com o rosa chá, deixa ele mais clarinho e vem passando aqui, ó. Eu quero clarear ainda um pouquinho mais, ó. Sem lavar o pincel, pego o rosa chá, o rostinho de boneca, perdão, e passo aqui, ó. Já fazendo o contorno do meu trabalho, deixando essa parte aqui um pouquinho mais claro. Novamente, rostinho de boneca. Passo aqui, ó, fazendo a quina, né, ó, do pires lá por trás, ó, e vem trazendo até aqui. Vem com um pouquinho mais, aqui, ó, próximo da xícara, uma pinceladinha mais de rostinho de boneca, trazendo até aqui, ó. Aqui, ó, esse tanto já tá bom, não precisa clarear mais do que isso, não. Venho com rosa chá, aqui, ó, vou fazendo a junção, ó, nessa parte onde eu quis deixar um pouquinho mais clara e venho pincelando aqui, ó. Volto para fazer a junção, bem certinho. Aqui, ó, eu marquei onde eu vou dar profundidade, tá, ó. Então, eu passo até aqui, ó. Vem com um pouquinho mais, venho, ó, no risco, ó. E eu já vou deixar essa parte, onde é para ficar mais escura aqui, ó, já pronto. Então, eu venho com um pouquinho do pink, passo aqui, ó. Aqui eu já vou usar
um pincel menor, o número 2, tá? Mais um pouquinho do pink, passo aqui, passo, ó, e já dou uma leve esfumada nele. Eu venho, ó, com um pouquinho do vermelho profundo, eu vou usar bem no cantinho, ó. É pra dar, gente, bastante profundidade nessa parte aqui, porque a xícara se encaixa aqui no pires. Então, ó, pra dar bastante profundidade. E puxo aqui, ó, um pouquinho. Vem com mais um pouquinho do vermelho profundo, passo aqui, ó, puxo um pouquinho, ó, sujeirinha, já puxo pra cá. Vem com um pouquinho do pink por cima e puxo aqui, ó. Vem com um pouquinho mais do vermelho profundo, ó, no encaixe aqui. E suavizo com o pincel esse encontro, ó. Limpo o meu pincel, dou uma lavadinha no pincel número 2. Venho, ó, com um pouquinho do rostinho de boneca, bem pouquinha tinta no pincel. E aqui por cima, ó, pra dar aquela voltinha da porcelana, ó, eu passo um pouquinho e esfumo, ó. Vou jogando a tinta aqui, ó, bem aos poucos, tá? Vou jogando, ó, na voltinha aqui, ó, porque ela vai ficar clarinha, né? E esfumo. Venho com a sujeirinha do rosa, do pink e jogo aqui, ó. Limpo o meu pincel e suavizo. E pronto, ó. Feito isso, eu já venho aqui, ó. Começo na xícara. Venho com o rosa chá, ó. Trago, ó, em cima do risco. Viro o meu pincel, porque aqui no cantinho eu começo, ó, o contorno aqui da beiradinha com rosa chá e venho puxando, ó. Vem com mais um pouquinho. Vem trazendo aqui, ó, contornando, ó, essa parte clara, né, que foi feita. E aqui, ó, eu já posso pegar um pincel maior, porque tem bastante espaço. Então, eu venho, ó, com o pincel número 8 da Castelo, o C522. Uma pincelada do rosa chá e vou trabalhar aqui, ó. Aqui, ó, é só preenchimento, então é bem fácil, ó. Vou jogando a tinta, tampando, ó, bem a trama do tecido. Trago até aqui no risco. Venho aqui, ó, com cuidado aqui por cima, contornando a beiradinha aqui, a porcelana, a beiradinha da xícara, ó. Venho, ó. Preencho aqui. Mais um pouquinho. Tem os pontos aqui marcados, né, como eu falei, ó. Marco bem certinho todos os pontos onde eu preciso escurecer, clarear no meu trabalho. Trago até aqui, ó. Quase em cima do desenho. Olha só, gente, aqui, ó, nessa volta, ó, na volta aqui da xícara, que é em formato de coração, vai ficar um pouquinho mais escuro. Então, eu venho com a sujeirinha, eu vou jogar com esse pincel mesmo, número 8, mas eu vou colocar bem pouquinha tinta no pincel. Então, eu venho com o pink, ó, pra escurecer essa parte aqui, ó, tá? Eu vou trazer esse pink, ó, até aqui em cima, ó. Isso vai dar bastante volume nessa xícara, tá? Então, venho com mais um pouquinho, bem pouquinha tinta no pincel. Não é no risco, ó, é aqui na volta que o coração
né, que o formato de a xícara faz, ó. Então, eu trago até aqui, ó, espalho. Aqui, do outro lado, também pego mais um pouquinho de tinta e venho aqui, ó, bem próximo aqui, ó, de onde começa o cabo dessa xícara. E vou escurecer. Desde aqui de baixo, ó. Faço a junção, encontro, né, das cores bem certinho para não ficar marcado. Venho com mais um pouquinho, ó, jogo aqui bem em cima do risco, ó, e aqui ainda falta eu finalizar aqui o cantinho, vou pegar um pincel menor para fazer isso depois. Escureço aqui, ó. Limpo o meu pincel, vem com um pouquinho do rostinho de boneca, bem pouquinha tinta no pincel, gente. Aqui eu vou trabalhar sempre com pouquinha tinta. Venho aqui, ó, escureci, aqui do ladinho eu vou clarear um pouquinho, ó. Vou trabalhando, ó, com pouquinha tinta, jogando aos poucos para criar esse efeito, ó. Vou trazendo, ó, essa parte clara até aqui embaixo. Vem com mais um pouquinho, começo daqui, ó, e vou trabalhando, ó, fazendo a junção. Notem, ó, que eu não tiro a parte escura, tá? Fica marcadinho aqui, ó. Espalho bem e pronto. Vem com mais um pouquinho do rostinho de boneca, trago até aqui, ó. Vou mudar o meu pincel. Vem com o pincel número 2, porque aqui, ó, bem na beiradinha, eu pego um pouquinho do rosa chá, um pouquinho do rostinho de boneca, pego as duas cores juntas no meu pincel, eu venho aqui, ó. Bem na beiradinha, ó. Vem com mais um pouquinho, puxo, ó, um pouquinho por cima, venho trazendo até aqui, ó. Aqui no comecinho, lembra que a gente tinha feito, ó, com rostinho de boneca? Então, eu venho com um pouquinho mais, passo aqui, ó, na pontinha do pires e puxo aqui, ó. A xícara aqui em cima fica um pouquinho mais escuro. Aqui embaixo, ele vai refletir. Então, eu venho com um pouquinho do rostinho de boneca e passo aqui, ó, puxando lá pra cima, ó. Mais um pouquinho. Jogo aqui, ó, bem em cima do risco. Puxo lá pra cima. Pego um pouquinho de rostinho de boneca com o rosa chá e passo aqui, ó, no finalzinho, ó. Essa partezinha mais clara, ela vai refletir aqui embaixo, porque aqui, ó, tem a divisão entre o pires e a xícara, então fica um pouquinho mais escuro, por isso aqui, ó, ele clareia, tá? Ó, passo um pouquinho do rostinho de boneca com o rosa chá e faço a junção aqui, ó. E pronto. Vem com o pincel número 2, um pouquinho do rosa chá para mim trazer aqui, ó, finalizar o cantinho aqui. Vem com mais um pouquinho. Trabalho com bem pouquinha tinta no meu pincel, ó. Venho pincelando aqui, trazendo, ó, a tinta, ó, bem em cima do risco. Aqui no cantinho, eu venho, ó, com a sujeirinha do Pink e passo aqui já, ó, para marcar, ó, o começo aqui, ó, de lá de trás da alça, tá? Faço a junção, ó, só vou escurecer um pouquinho aqui o cantinho, mais um pouquinho do Pink, peguei com um pouquinho do vermelho profundo para escurecer aqui, ó, fazer o comecinho aqui da alça, vem com mais um pouquinho do Pink, aqui também, ó. O comecinho aqui, ó. Já deixo espalhadinho para favorecer depois. Venho novamente com rosa chá, aqui, ó, para tampar bem. E aqui, ó, bem no cantinho, um reflexo, ó,
do brilho ali da alça da xícara. Pega aqui, ó, fica um pouquinho claro, ó. Aqui, gente, ó, nessa parte aqui, entre a parte de fora da xícara e a beiradinha aqui da porcelana, eu também preciso acentuar. Vocês conseguem perceber, ó, que tá um risco reto aqui? E eu não posso deixar assim, eu tenho que suavizar esse encontro, porque é arredondado a beirada dessa xícara. Então, eu volto, ó, com o pincel número 2, uma pinceladinha do branco, com um pouquinho do palha, e venho passando aqui, ó, para suavizar esse encontro, ó. Eu entro com essa misturinha, um pouquinho em cima do rosa chá, né? E já vou suavizando, ó. Olha só como é que é fácil. Só para suavizar o encontro mesmo aqui, ó. Não pode ficar divisão, tem que ficar suave, ó. Venho com um pouquinho de tinta no pincel ao contrário, passando aqui, ó, para suavizar o encontro. Um pouquinho só a mais. Vou suavizando, ó. Ajeito aqui. Aqui, ó, em alguns lugares, tem o reflexo dessas letrinhas aqui, ó. Elas refletem aqui. Então, aqui eu já vou colocar, ó, um pontinho, ó. E aqui, ó, tem mais uma. São reflexos, tá? Então, eles não vão aparecer bem certinho, ó. Desse L aqui ele fica um pouquinho mais virado, ó. E vem aqui. E pronto, ó. Aqui também, ó, tem mais um detalhezinho, ó. É a beiradinha do pires que aparece aqui. Depois, né, eu vou reforçar isso daqui. Venho, ó, nessa parte aqui de trás do pires. Venho com o pincel número 6, o rostinho de boneca. Ó, venho aqui bem na pontinha. Quem não tiver o rostinho de boneca, gente, pode usar aqui qualquer outro tom bem clarinho. Como pode ser também um lilás seco, não tem o lilás seco, pode usar o rostinho, o rosa bebê também dá. Qualquer tom bem clarinho de puxando para o rosa que vocês tiverem, pode usar aqui, tá? Sem problema. O rostinho de boneca casa bem certinho com o rosa chá, né? Fica esse tom bem certinho, mas como eu disse, pode ser qualquer um deles. Então, passo aqui, ó. Acerto aqui. E venho trazendo, ó. Essa parte aqui, como eu disse, a claridade da xícara vem de lá de trás, ó. Então, por isso, essa parte aqui, ó, a gente entra com um tom bem clarinho. Venho trazendo até aqui, ó. Mais umas pinceladinhas, ó. Aqui no cantinho, ó, também vai aparecer um pouquinho mais claro. Então, eu passo aqui um pouquinho, porque essa partezinha aqui ainda reflete de lá de trás, tá? Ó. Tá, feito isso, rosa chá. Limpo o pincel, venho pro rosa chá. Começo a jogar aqui, ó, bem em cima do risco, contornando o cabinho aqui da xícara. E venho, ó, trabalhando, fazendo a junção, ó. E aqui é só misturar mesmo, ó. Rosa chá, vou misturando. Como eu disse aqui do outro lado, ó, quem quiser fazer a misturinha de rosa chá no pratinho com o lilás com o rostinho de boneca, pode fazer, tá, gente? Eu não quis misturar aqui nessa parte, quis fazer, ó, um de cada vez, tá? Mas cada um vai ver como fica mais fácil para trabalhar.
Ó, fiz a junção aqui nessa parte bem certinho, venho aqui por dentro, ó. Também, ó, olha só, com rosa chá, fazendo aqui, ó, a voltinha aqui da xícara, da alça, né? Aqui da xícara, e vou fazendo a junção com o rostinho de boneca. Faz a mistura aqui bem certinho, ó. Aqui por trás, ó, na voltinha, né, como se ele fizesse uma curvinha, ó, eu passo uma sujeirinha só de rosa chá. Venho aqui, escureço um pouquinho mais. Aqui, ó, venho, ó, trabalhando, pincelando, completando aqui, ó, com esse rosa chá. E aqui eu posso pegar, gente, o pincel um pouquinho maior também. Então, eu volto com o pincel número 8, o C523 da Castelo. Vou passando aqui para completar, ó. Eu trago a tinta aqui, ó, bem em cima do risco. Vem com um pouquinho mais. Vou trazendo, ó, sempre voltando. Notem que eu tô pincelando aqui, ó, eu vou levando a tinta lá para trás, ó. Dou uma pincelada e venho, ó. Venho trazendo, ó. Venho, sabe, sempre unindo. Venho aqui também, ó. Vou pincelando, ó. Deixo aqui, ó, essa partezinha clara e já venho misturando aqui, ó. Faço a junção, aqui vai ficar claro só pertinho, ó, do risco e venho misturando, ó. Venho com mais um pouquinho. Vou trazendo, ó. Aqui, ó, deixo só a divisão entre o pires, né, e a xícara. E a minha tinta tá com bolinha, vocês estão percebendo, né? Vou tirando, ó, e pincelando, ó. Tem algumas cores, não sei se vocês notaram, tem algumas cores que parece que não sei, faz mais bolinhas, né? Ó, e venho aqui, ó. Mas não atrapalha a pintura não, tá, gente? Vai tirando e pronto. Ó, peguei nesse pincel um pouquinho, agora eu vou usar junto, do rosa chá e do rostinho de boneca, e venho clareando, ó, aqui um pouquinho. Mais um pouquinho do rostinho de boneca com rosa chá. Faço uma misturinha rápida e venho passando aqui, ó, por cima de onde eu passei o rosa chá, estão vendo? Aqui também, ó, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Porque esse pires, ó, ele faz esse movimento. Então, aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais claro, ó. Tiro a marcação aqui e deixo, ó, mais claro. Faço a junção aqui e aqui também. Olha só, aqui, gente, ó, nesse canto, eu preciso escurecer. Então, eu venho com um pouquinho do pink, com esse pincel mesmo, passo aqui por cima. Eu posso entrar, ó, com esse pink um pouquinho em cima dessa parte mais escura aqui, ó. Essa parte que tá sem pintar aqui, ó, que é a beiradinha do pires, tá? Junto com esse pink, eu vou pegar um pouquinho do vermelho profundo, porque aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro, ó. E puxo, ó, um pouquinho pra cá, ó. Venho com mais uma sujeirinha de tinta no meu pincel, de vermelho profundo e pink. Escureço, ó, bem aqui a pontinha, ó. Puxo um pouquinho pra cima e pra cá. Pink, pink puro, ó. Aqui, ó. No cantinho, ó, eu já vou escurecer um pouquinho, porque é a sombra da alça.
E aqui também, ó, com a sujeirinha do pink e do vermelho profundo que tem no meu pincel. Ó, já fiz a puxadinha da sombra. Algumas partes, gente, a gente tem que fazer no pincel mesmo, sem riscar, porque como eu trabalho aqui ó, só com a sombra, então é muito delicado. Se passar o risco, daí já fica muito forte, talvez apareça, tá? Então faça a sombra aqui, esses detalhes, com o pincel mesmo. Ó, fiz essa parte, deixo o pincel, vou voltar pro pincel número 2. Venho, ó, com pouquinha tinta no pincel, eu venho aqui, ó, com o pink, porque eu vou fazer aqui, ó, o encontro, ó, do pires e da xícara. Lembra que eu falei que aqui, ó, eu tinha que dar profundidade? Então, ó, venho com um pouquinho do pink e vou passando aqui, ó, nessa marquinha que ficou. Trago até aqui, ó, um pouquinho mais e venho aqui, ó. Aqui no cantinho também tem uma parte, ó, que fica o encaixe aqui da xícara, né? Fica mais larguinho, ó. Então, eu passo o pink, vem com um pouquinho mais. Vou preenchendo, ó, esse espaço aqui, ó. Até aqui. Eu venho, ó, com uma pinceladinha do vermelho profundo, bem pouquinha tinta no meu pincel. E vou jogando aqui, ó, bem aos poucos, ó. Com o pincel número 2, eu vou puxando daqui, ó. Uma sujeirinha, ó. Mais um pouquinho do vermelho profundo. Tem medo de jogar vermelho profundo? Joga um pouquinho do púrpura, mas o vermelho profundo e o púrpura são bem parecidos, né? E aqui precisa ser mesmo um pouquinho mais escuro. Não tem como jogar, dar essa profundidade com uma cor mais clara, não, tá? Então, ó, sem medo, vai na fé. É só ir jogando a cor aqui, ó, bem aos poucos, ó, que você já vai ter o resultado. Vai passando o pincel com suavidade, porque daí, ó, ele vai dando a profundidade que é necessária e já vai esfumando dos lados. Ó, vem aqui com um pouquinho mais do vermelho profundo, nesse cantinho aqui, ó, que é por fora aqui da xícara, e faço o arredondado, ó, e venho puxando. Limpo o pincel, volto bem pouquinho. Rosa chá, com um pouquinho do rostinho de boneca. Aqui é melhor usar as duas cores juntas, para não ficar trabalhando, né, muito aqui na beiradinha, ó, pra acabar não estragando, né? Se a gente passa uma cor, passa outra, depois outra, aí uma cor vai tirando, né? Então, aqui já passo as duas cores de uma vez, só para desenhar melhor, ó. Aqui também já vai reforçar, ó, essa voltinha, tão vendo? Ó, passo, suavizo de um lado e do outro, porque aqui a claridade que vem ali de cima reflete, né? E venho aqui, ó, nessa parte, ó, já vai entrar só o rosa chá, ó. Suaviza, ó. Mais um pouquinho só do rosa chá, aqui, ó. Rostinho de boneca com rosa chá, ó, nessa parte aqui. Fica um pouquinho só mais claro. Venho do outro lado, ó, do vermelho profundo, passo um pouquinho mais o pincel para suavizar aqui esse encontro. E pronto, ó. Tá feito aqui essa parte. Eu já venho aqui, ó, para fazer essa beiradinha aqui, ó, a largura do pires. Então, eu venho, ó, olha só, com um rostinho de boneca e um pouquinho do rosa chá. Vou trabalhar também com os dois juntos aqui, porque o espaço é bem pouco. Então, ó, facilita trabalhar, ó, já trazer, né, os dois juntos, tá? Venho, ó, preenchendo, já vou trazendo, ó, a tinta em cima aqui do risco. Ó, trago daqui de cima a beiradinha, ó. E venho, ó, puxando, ó. O encontro aqui, gente, ó, do tom
de rosa mais claro, né? A mistura mais clara. Com essa parte aqui que tá mais escuro, eu venho aqui, ó, no encontro e suavizo. Não pode ficar marcado, porque aqui, ó, é arredondadinho, né? Então, é a largura dessa porcelana, tá? Venho aqui, ó, com um pouquinho mais, já vou fazendo a voltinha aqui, ó. Mais um pouquinho. E vem trazendo aqui, ó. Suavizando sempre aqui o encontro. Essa parte aqui, ó, eu vou passar uma sujeirinha, ó, do pink e continuo, ó, com rosa chá e um pouquinho do rostinho de boneca, ó. Passo aqui. Vem com mais um pouquinho de tinta. Aqui, ó, nessa parte, eu já vou usar mais o rosa chá. Vem com mais um pouquinho. Vou trazendo até aqui, ó. Ajeito aqui a pontinha, ó. Faço a junção aqui, ó. Preencho bem essa beiradinha. Venho aqui com mais um pouquinho. Trago até aqui, ó. Mais uma pinceladinha. Trago até aqui. Olha só. Limpo o pincel, porque agora eu vou clarear novamente em alguns pontos. Venho aqui, ó. Vou começar aqui na pontinha novamente. Trazendo aqui, ó, com rosa chá. Faço a pontinha aqui do pires. E com... Eu falei rosa chá, e é rostinho de boneca, tá? Deixa eu mudar aqui esse pincel. Vem com o pincel número 6, vem com o rostinho de boneca. Aqui de cima, ó, fazendo o contorno. E vou trazer, ó, até aqui na pontinha, estão vendo? Aqui, ó, em cima. Dou uma clareadinha aqui no cantinho. Aqui embaixo, ó, já fica mais claro na xícara. Eu venho com mais um pouquinho do rostinho de boneca. E vou clarear, ó, essa parte, ó. Aqui, gente, ó, bastante cuidado, porque eu vou passando a tinta, ó. E vou espalhando pro lado de baixo, como vocês estão vendo, ó. Tinta pra cima e venho trabalhando, ó, clareando a parte de baixo dessa beiradinha. Mais um pouquinho. Vou clareando, ó, toda essa parte, ó, até chegar aqui, ó, onde tá mais claro mesmo. Vem com um pouquinho mais e clareio aqui também, ó. Clareei a parte de baixo, venho com a pinceladinha de tinta, viro a tinta em direção pra minha mão, vou trabalhando, ó, pra ficar espalhadinho na parte de cima aqui da porcelana também, ó, dou uma espalhadinha aqui, ó. Porque a claridade precisa ficar bem no meio, ó, bem na quininha. Vem com mais um pouquinho de rostinho de boneca, virado, ó, em direção à minha mão, e vou passando aqui, ó, pra mim suavizar o encontro com a parte de cima aqui também, ó. Dessa forma. Vou passando o pincel com suavidade, a mão bem leve, pra conseguir, ó,
esse encontro. Venho aqui, ó, na parte aqui de trás, vou fazer a mesma coisa, ó, vai ficar clarinho de um lado. Aqui, ó, refaço a pontinha aqui novamente, estão vendo? Vem com mais um pouquinho do rostinho de boneca, bem pouquinha tinta no pincel. Vou passando, ó, do lado ao contrário, para ficar, ó, espalhadinho aqui na parte de cima também. Vem com mais um pouquinho do rostinho de boneca, aqui, ó, na beiradinha, ó. Pincel número 2, um pouquinho do rosa chá puro, porque aqui, ó, bem no meio, ó, ele precisa aparecer um pouquinho, ó, o rosa chá. Trago até aqui, ó. Suavizo, ó, a quininha. Aqui, ó, bem na beiradinha, eu já vou fazer o ponto de luz, então eu venho com um pouquinho do branco, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Mais um pouquinho. E puxo aqui. Mais um pouquinho do branco. Bem na quina, ó. Pontinho de luz. Aqui, ó, também, ó, bem na quininha, ó, um pontinho de luz. Esse pontinho de luz aqui, ó, na beiradinha, ele é espalhadinho, ó. Então, eu dou uma batidinha nele com o pincel, na beiradinha, para poder espalhar. Venho com um pouquinho mais, bem pouquinha tinta, e venho aqui, ó, bem no meio, ó, da largura aqui da porcelana, ó, e passo aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó. E aqui só sujeirinha. E pronto. Venho, ó, um pouquinho, bem pouquinho branco, e vou passar aqui, ó. Puxo, ó, lá pra cima. Aqui, ó, a beiradinha, ó, reflete bem aqui. Já deixo um pontinho de luz. Eu venho, ó, pra fazer a alça aqui dessa xícara. Mesma cor, só tem um detalhe dourado aqui, ó, que é um coraçãozinho dourado. Mas aqui, ó, na porcelana, a mesma cor. Então, venho, ó, com rosa chá. Venho aqui, ó. O rosa chá, gente, é um tom que ele não cobre, ele não tem uma pigmentação muito forte. Então, quando vocês forem riscar, ó, não exagerem na força para não passar demais o carbono, tá? Passa o suficiente, assim, para vocês enxergarem, mas não coloca muita força, tá? Venho aqui, ó, com rosa, com pink, ó, no cantinho. Essa parte aqui, ó, lembra que eu comecei a fazer ela aqui, ó, com vermelho profundo? Venho com pink, porque essa parte aqui recebe bastante sombra, ó. Aqui da xícara, dessa parte aqui da alça, faz sombra nessa parte aqui. Então, eu venho, ó, com pink, um pouquinho do vermelho profundo, começo aqui no cantinho novamente e venho fazendo a junção desse vermelho profundo em cima desse pink. Mais um pouquinho aqui, ó, na lateral e trago até aqui, ó, um pouquinho do pink aqui por cima do vermelho profundo e venho, ó, trazendo aqui para baixo para formar, ó, para ser uma separação aqui entre a alça, né, e a xícara, ó. Ajeito aqui, trago até aqui. Vem com um pouquinho mais do rosa chá. Continuo completando aqui, ó. Ó, faço a junção aqui bem certo. E venho trazendo aqui, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, no encontro, ó,
Já pego um pouquinho do rosa chá com rostinho de boneca e trago aqui, ó. Só, gente, que eu não posso deixar marcado como tá aqui. Então, eu viro o pincel e venho suavizando aqui, ó. Em cima, ó, da parte da xícara, ó. Tá? Suavizo o encontro. Mais um pouquinho do rosa chá. Pra finalizar, ó. Pra preencher aqui no cantinho, ó. E o capinho, ó, vem até aqui, ó. Aqui, ó, bem no finalzinho, eu pego um pouquinho do pink, do vermelho profundo. Já vou passar também aqui, ó, pra facilitar, os dois juntos. Dessa partezinha aqui, ó, que eu dei profundidade, eu subo um pouquinho aqui, ó. E puxo, ó, pra cá pro cabinho, um pouquinho também. Venho, ó, com um pouquinho aqui por dentro, ó. Aqui eu já vou começar a vir por dentro do cabo, aqui da alça, né? Deixa eu falar certo, da alça aqui da xícara, e venho pincelando aqui, ó. Venho com pink, ó, mais um pouco do pink. Essa parte aqui, ó, recebe sombra também, então ela vai ficar um pouquinho mais escura. E venho, ó, pincelando um pouquinho mais, ó. Vem com um pouquinho mais do pink, até aqui assim, ó. Mais um pouco. Passo aqui, ó. Até aqui, ó. Essa parte, ó, aqui também, vai pegar sombra. Então, eu venho mais um pouquinho do vermelho profundo. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Trago aqui, ó. Pego uma pincelada, ó, do pink com vermelho profundo. Venho aqui, ó. Aqui, gente, ó, essa parte aqui do cabinho vai fazer uma sombra aqui também, ó. Então, eu passo um pouquinho, ó. Vem com mais um pouquinho do vermelho profundo para ficar mais escuro. Aqui, ó, na parte de fora. Venho com rosa chá, ó. Venho até aqui já no desenho, né, ó. Venho completando o meu trabalho aqui. Sempre, ó, nos encontros aqui, ó, eu suavizo e venho, ó, pincelando, completando essa alça, ó. Como eu falei para vocês, ó, é extremamente importante marcar cada detalhe que a gente vê no desenho. Olha como que fica, ó, extremamente fácil a pintura. Então, ó, se o desenho estiver bem feito, tiver marcado todos os detalhes, facilita muito, gente, muito a pintura. E aí, ó, é só questão de observar bem certinho o que você está fazendo. Aqui, ó, desse vermelho profundo que vem aqui de cima, ó, eu tô trazendo ele aqui, então eu venho puxando, ó, ele aqui, ó. Vem com um pouquinho mais, e aqui, ó, ele vai vir até aqui por baixo, ó. Vem com um pouquinho mais do vermelho profundo, aqui, ó. Eu pego um pouquinho do pink para jogar aqui por cima, ó, desse vermelho profundo, e vou, ó, suavizando ele, ó, para dar esse efeito. Trago aqui, ó, pro meio, ó, da alça aqui da xícara para fazer esse efeito. Limpo o pincel. Venho aqui, ó, um pouquinho mais do rosa chá, ó. Aqui por baixo também, ó.
Aqui, ó, fica uma partezinha bem clara, ó, que é a claridade que vem de lá de trás. E passo aqui. Pego um pouquinho do rostinho de boneca com o rosa chá. Aqui, ó, tem uma claridade, ó. E aqui, ó, eu vou clarear de um lado, viro o meu pincel, ó, a tinta tá pra cima, eu viro o pincel, coloco a tinta pra baixo, pra suavizar o encontro de um lado e do outro, ó. E pronto. Dou uma pinceladinha aqui também. Venho com um pouquinho do rostinho de boneca puro. Reforço aqui, ó, essa claridade que é da xícara. Aqui, ó, um pontinho de luz e depois eu vou dar uma pinceladinha com branco. E aqui, ó, aumento um pouquinho só também. E aqui, ó. Essas partes aqui, ó, essas claridades, gente, é questão de reflexo, tá? Essas partes aqui, a letra que tem aqui na xícara, reflete aqui em vários pontos, porque é a porcelana. A porcelana é muito refletora de luz, então ela reflete, né, claridade em vários pontos. Aqui, ó, entre essa parte escura e o rosa e o pink aqui de dentro, eu venho com um pouquinho, ó, do rostinho de boneca e vou dar uma clareada aqui também, ó. Clareei de um lado, viro o meu pincel e venho, ó, suavizando do outro. Aqui também, ó, passo um pontinho e aqui, ó, pinceladinho. Volto aqui com um pouquinho do vermelho profundo e do pink, pra mim, ó, deixar essa parte aqui também, ó, um pouquinho mais escura e eu já venho, ó, pouquinho tinta no pincel, venho suavizando em cima do rosa chá. Venho aqui com um pouquinho do rosa chá para ajeitar aqui, ó, o encontro, ó. Um pouquinho do pink, passo aqui, ó, ajeitando, ó, essa partezinha mais escura. Vermelho profundo, passo aqui, ó, para escurecer um pouquinho escurecer aqui, ó, essa região um pouquinho mais, ó. Suavizo o encontro com rosa chá. Venho aqui, ó, com um pouquinho do rosa chá. Ajeitando aqui, ó, a beiradinha aqui, ó, da alça, ó. E pronto. Já venho aqui pra cima, ó. Venho com um pouquinho do rostinho de boneca e do rosa chá aqui, ó. Essa partezinha aqui do canto fica um pouquinho mais escura. Aqui no meio, ó, rosa chá puro, porque ele vem daqui, estão vendo, ó? Observem bem o desenho, ó, quando forem fazer, para poder entender bem certinho o que estão fazendo. Aqui, ó, essa parte aqui da alça se encaixa nessa daqui. Então, eu tenho que fazer a voltinha dela aqui, ó. Vem com um pouquinho do vermelho profundo e do pink. Passo aqui, ó, pra fazer a voltinha aqui, estão vendo, ó? Faço a voltinha, puxo um pouquinho pra cima. Venho com rosa chá aqui, ó. Já continuando, ó, mais um pouquinho do rosa chá. Venho até aqui, ó. Mais um pouquinho, completo aqui, ó, a parte aqui do coração, né, que é a boca aqui da xícara. Puxo um pouquinho aqui, ó, tirando a marcação, claro, e pra cá também, ó. Tiro a marcação, vem com um pouquinho do pink, do vermelho profundo, escureço aqui. Aqui, ó, também, ó, dou uma puxadinha aqui, ó, no cantinho, com sujeirinha do vermelho profundo. E passo, ó, uma sujeirinha do vermelho profundo aqui, ó. Só sujeirinha, tá? Do vermelho profundo e o pink.
limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do rostinho de boneca e do rosa chá, passo aqui, ó, bem na beiradinha e aqui, ó. Puxo essa parte pra cá, ó. Suavizo aqui na parte de baixo. Ajeito aqui, ó, essa claridade, só para completar mesmo aqui a alça. Venho aqui, ó, com pink, um pouquinho do aquarela silk junto, ó, para completar aqui o desenho. Venho, ó, com um pouquinho do branco, bem pouquinha tinta. Suavizo aqui, ó, o encontro do tom de rosa, né, ó, com a beiradinha branca aqui da xícara. E aqui, ó, pegando daqui de cima, vem um pontinho de luz, ó. Aqui, ó, tem um espacinho e ele fica mais forte aqui. Mais um pouquinho do branco, reforço aqui, ó. E aqui, ó. Volto aqui com um pouquinho do vermelho profundo e do pink, puxando aqui. Venho com pink aqui no cantinho. Deixa eu pegar com um pouquinho do aquarela silk, ó. Para ajudar aqui na junção, ó. Pink. Aqui por baixo também ele vai ficar mais escuro. Então, eu também entro aqui, ó, com pink, fazendo a junção aqui, ó. E aqui, ó, também, ó, rosa chá. E vou completar aqui, ó. Mais um pouco. Trazendo, ó, até aqui, ó. Sem tirar as partes, né, mais escura. Aqui, ó, continuo com rosa. Venho com rosa chá, completando aqui, ó, o coração, ó. Mais um pouquinho. Trago até aqui, ó. Um pouquinho do vermelho profundo e do pink, passo aqui por cima, ó. Um pouquinho do pink. Mais um pouquinho para mim fazer aqui, ó, a ponta, ó, do coração, ó. E aqui dentro, ó, tem um coração que é um detalhe em dourado, tá? Um pouquinho do pink. Venho aqui, ó. Aqui por fora, ó. E passo aqui, ó. Um pouquinho do rostinho de boneca. E do rosa chá. E dou uma clareada aqui, ó. Um pouquinho do rostinho de boneca puro, para deixar essa ponta, ó, essa partezinha aqui um pouquinho mais clara. E espalho, ó. Venho, ó, com uma pontinha do branco, aqui, ó, brilhozinho aqui, e aqui, ó. Notem que eu passei o pincel de um lado, venho do outro para suavizar esse brilhozinho branco do outro lado também. Observo aqui, ó, venho com um pouquinho mais do rostinho de boneca e do rosa chá, vou dar uma clareadinha aqui, ó. Venho jogando a tinta aqui por cima, ó, bem aos poucos, suavizo de um lado e do outro, porque aqui, ó, é a quininha, estão vendo? Aqui da alça dessa xícara. E aqui, ó, também, ó. Puxo um pouquinho aqui, ó, dou uma clareadinha aqui, ó, dando esse efeito.
Na parte aqui, ó, bem do meio, tem que ficar um pouquinho mais escuro. Suavizo aqui também. E pronto, ó. Olha só, antes de fazer a parte dourada, aqui, ó, que aqui tem um coraçãozinho dourado, eu já vou destacar, já vou dar os pontos aqui de brilho, aqui na beiradinha aqui da porcelana. Então, eu venho com branco, venho aqui, ó. Essa voltinha aqui, gente, ó, eu trago o branco daqui, ó. Venho trazendo até aqui, ó. Faço a voltinha. Trago aqui, ó. Aqui, ó, eu vou descer com sujeirinha do branco até aqui, ó. Ajeito aqui a beiradinha. Mais uma pincelada do branco e venho, ó, descendo com ele. Aqui, ó. Ajeito aqui. Venho com mais um pouquinho. Bem na beiradinha, ó. Mais um pouco. Aqui, ó, essa parte branca já vai vir, ó, pro meio dessa beirada aqui. Por que que ela vem pro meio? Porque aqui a gente já fez o encontro e a claridade, ó, vai ficar mais claro o meio, ó, porque é arredondadinho, tá? Então, eu vou passando, ó. O pincel, puxo de um lado, ó, depois eu viro, tô passando bem no meio dessa beiradinha, ó. Viro o pincel e venho suavizando esse branco pro outro lado também, ó. Venho até aqui, ó. Aqui, ó, ele vem um pouquinho pra beirada, aqui de cima. Por causa da sombra que ela fez ali, ó. Então, aqui ela vai aparecer, ó, mais na beiradinha de cima, ó. E venho aqui, ó. Venho contornando, porque aqui eu já posso pegar o pincel um pouquinho maior. Venho com o pincel número 6, branco, e venho, ó, contornando aqui, ó. E aqui o branco vai bem na beiradinha, porque é essa parte aqui onde eu dei destaque, né, na beirada, ó. Aqui eu vou reforçar um pouquinho mais, ó, o branco. Mais um pouquinho. Trago aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, dou uma pincelada, ó, de branco. Aqui no meio, na altura aqui, ó, na parede da xícara, ó. E aqui um pouquinho mais, ó. E aqui também, ó. E aqui, ó, ela vai pegar aqui embaixo, ó, o branco. E pronto. Olha só como que já ficou essa parte. Eu volto aqui, ó, só com um pouquinho mais, ó, pra ajeitar aqui no meio, ó. Viro o meu pincel e puxo aqui, ó. Suavizo, ó, e pronto. Venho com um pouquinho do rostinho de boneca aqui. Puxo para um lado e para o outro para suavizar bem. E pronto, ó. Agora eu venho com o amarelo para fazer aqui, ó, a parte dourada. Eu venho com o cerâmica, o rústico, o siena natural e o amarelo canário. Eu venho aqui, ó, com o siena natural, pincel número 2, venho preenchendo aqui, ó, esse coração, ó. Tô usando o pincel número 2 completo, ó, essa parte aqui
com o siena natural e trago, ó, até aqui embaixo, ó. Aqui no cantinho, eu entro com um pouquinho do cerâmica para completar aqui, ó. Venho aqui com rústico, ó, e trago, ó, até aqui na pontinha quase, ó. Venho para esse lado, completando com rústico. Mais um pouco. Siena natural. E ajeito a pontinha dele aqui embaixo, ó. Vem com o pincel 0, branco, e aqui, ó, vou dar uma claridade, ó. Eu tenho que acompanhar aqui, ó, o movimento que essa pontinha faz, tá? Então, eu vou dar uma leve curvada nesse ponto de brilho. Eu venho aqui, ó, começo aqui, ó, e venho até aqui, ó. Mais um pouquinho do branco, para mim deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais larga. Aqui, ó, reforço esse ponto de brilho, ó. E a sujeirinha de tinta que sobra no pincel, eu dou uma espalhadinha aqui do lado. Já aproveito, ó, que eu tô com o pincel 0, coloco um pontinho de brilho aqui na alça que ficou faltando, sujeirinha, reforço esse aqui, ó. Aqui também, ó, pontinho de brilho. E aqui, ó. Venho, ó, com esse mesmo pincel 0 para fazer essas letras aqui embaixo, ó. Venho, ó, com o siena natural, fazendo aqui, ó, o L, ó. Com todo cuidado. Essa parte aqui, ó, fica um pouquinho mais em siena, depois eu pego o cerâmica e venho pincelando, ó. Eu vou pegar esse cerâmica com um pouquinho do aquarela silk, porque o meu aqui tá um pouquinho seco, tá? Então, umedeço o pincel no aquarela silk, venho pincelando aqui, ó. Ó, passo aqui. Já venho aqui com um pouquinho mais para fazer o pontinho, ó, que desse lado, de um lado é cerâmica, do outro, ó, siena natural. Venho para fazer o O. Essa parte aqui, ó, é mais larga. E aqui embaixo ele fica um pouquinho mais estreito, ó. Larguei isso aqui, esse lado aqui também. Essa parte aqui, ó, eu já entro com um pouquinho do siena natural, do cerâmica, ó. Então, venho com a pincelada do cerâmica, escureço aqui também, ó. E aqui, ó, siena natural, aqui do outro lado do pontinho. Aqui, gente, ó, lá por trás da alça, ó, aparece a beiradinha, ó, do E e um pontinho. Sujeirinha do cerâmica, passo aqui, ó. Eu venho com um pouquinho do amarelo canário e passo aqui, ó. Ele tem que ficar aparecendo bem na beiradinha, ó, do O, aqui Eu nem sei, eu nem consegui diferenciar o que tá escrito aqui. Eu imagino que seja love. E aqui, ó, aqui um pouquinho e aqui, ó. Aqui, gente, ó, essas letras que reflete aqui na
Na parte aqui, ó, da xícara, ó, eu passo um pouquinho do ciano natural, ó, aqui. E aqui, ó, só aparece duas marquinhas, ó, e aqui também. Ela tá aqui, ó, então ela vai refletir dessa forma. Siena natural, ó, vem com uma sujeirinha do branco. Eu ponho aqui por baixo, ó. E aqui, ó. Só pra esses pontinhos, ó, ficar um pouquinho mais visíveis. E aqui, ó, nesse aqui também, ó. Vou colocar um pouquinho. Aqui, ó, próximo, ó, desse cerâmica, ó, tem um pouco, fica um pouquinho mais claro, ó. Aproveito a sujeirinha de tinta que tem no meu pincel para deixar esse siena natural aqui, ó, um pouquinho mais claro. Observo o meu desenho com todo cuidado. Se eu preciso reforçar em alguma parte, eu só venho aqui, ó, com um pouquinho, uma pinceladinha, ó, do rosa chá, com um pouquinho do rostinho de boneca, é só para tampar mesmo o desenho. Aqui também, ó, venho com uma sujeirinha, ó, só para dar uma clareada aqui nessa parte aqui da alça. E aqui, ó, um pouquinho do rosa chá, para deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais forte, ó. E pronto. Você vai aprender a fazer essa xícara com muito efeito, gente. Esse curso foi cuidadosamente pensado para você aprender a fazer cada detalhe, com muito efeito de luz, sombra, reflexo, brilho, muito volume, colher e grãozinhos de café. Uma linda xícara de transparência, de vidro, uma xícara de café com espuminha, brilho, bastante volume e macarrons. Tem também essa xícara linda, laranjada, com borboleta. Aqui, ó, a luz feita de uma outra forma, não usando somente o branco como cor principal para dar a luz, né, os reflexos. E olha que bacana que fica. E essa aula, olha só o encanto que é essa aula. Uma realidade que é possível você alcançar com explicação simples, direta, você vai ter esse resultado. Com todo esse efeito aqui, ó, de luz, de sombra e pontos de brilho. Você vai aprender nesse curso, gente, a fazer xícaras em várias posições, de várias formas. Essa daqui, ó, também uma porcelana branca com tulipas, grãos de café, reflexo aqui, ó, e espuma, ó. O café todo cheio de espuminho, todo cheio de detalhe, tudo no passo a passo para você aprender da melhor forma, ter esse resultado ou aprimorar aí o seu conhecimento. E se você ama aquele café mais sofisticado, aqueles drinks de café, tem aula também especial para você. Olha esse café cremoso, aqui com gotinhas de chocolate, também com muito efeito de luz, sombra, tudo feito no passo a passo, todas as aulas feitas no capricho para você. E essa, sem dúvida, é a aula mais bacana. E essa aula, olha a elegância desse desenho. Pouco elemento, apenas 2 elementos combinados muito bem para trazer toda essa beleza na peça. Explicado, assim como as outras aulas, de forma simples para você ter um excelente resultado. Todos os desenhos desse curso foi cuidadosamente pensados para você, além de fazer pintura em tecido, poder fazer também quadros para enfeitar a sua cozinha. E ter, assim, uma diversidade de produtos para fazer, para decorar sua casa e para oferecer a seus clientes. Trabalho todo feito, eu preciso sobrepor, dá a impressão que o meu trabalho está em cima de uma superfície, para ele não ficar voando. Eu venho com cinza, um pouquinho do aquarela silk, pincel número 8 da 421, vou dar uma diluída nesse cinza, tiro o excesso de tinta do meu pincel, venho aqui, ó. Eu vou fazer, gente, uma sombra para o meu trabalho. Então, venho pincelando. A sombra, ó, é o seguinte, próximo aqui do elemento, ele fica mais escuro. Vai se afastando do elemento, vai clareando, né? Então, ó, venho pincelando. Essa ponta aqui, ó, ela vai aparecer um pouquinho mais, então eu vou puxando, ó, ela aqui, ó. Venho, ó, com um pouquinho mais.
cuidado para não entrar com o cinza, né? Em cima, ó, da parte aqui, da beiradinha aqui do pires. Ajeito aqui com cuidado, ó, vou trazendo até aqui e puxo aqui um pouquinho só. E aqui, ó, vou puxar um pouquinho mais, ó. Suavizo a parte aqui, ó, a beiradinha, ó. Vou trazer esse lado aqui, ó, um pouquinho mais, ó. Ajeito aqui e pronto, ó. Aqui, ó, a gente pensa que tá pronto e não tá. Aqui, ó, na parte de trás, como aqui a claridade vem, ó, daqui de cima, pegando mais aqui na parte de trás aqui do pires, essa sombra aqui, ó, vem aqui, ó. Começo aqui com todo o cuidado, ó, e vou puxando aqui, ó. Essa ponta aqui, estão vendo? Ela vai refletir aqui, ó. E agora sim. E o trabalho todo concluído fica dessa forma. Como eu falei para vocês, esse trabalho fica disponível de forma gratuita aqui no canal. E ele também vai ser aula do curso Xícaras com Arte. Foi feito com muito carinho para vocês. Para esse treinamento, agora eu vou entrar lá dentro do grupo do WhatsApp para deixar uma condição especial de compra a todos os participantes do grupo. A todos vocês que estiveram até agora nesse evento juntinho comigo, meu muito obrigada. Um grande abraço e até o próximo.